Bem-vindo ao canal Reconstruindo a História. Esqueça as rainhas de vestidos impecáveis e os cavaleiros de armaduras brilhantes que você viu em Hollywood. O que você está prestes a presenciar não é um conto de fadas, mas a realidade visceral de uma fortaleza de pedra no auge do ano de 1200. Muitos acreditam que viver em um castelo era o ápice do luxo. Mas, e se eu te dissesse que, para os padrões modernos, o lugar mais seguro da Europa era também um dos mais insalubres, barulhentos e opressores? Hoje, as portas de ferro se abrem para revelar a rotina crua de um universo perdido. Prepare-se, pois o que a inteligência artificial recriou para este documentário vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre a Idade Média. Se você busca a verdade histórica por trás das muralhas, deixe seu like e inscreva-se. A reconstrução começa agora. Imagine chegar aos pés de uma colina na Europa Ocidental, onde o horizonte é cortado pela silhueta massiva de uma fortificação de calcário. Antes mesmo de ver o castelo, você o sentiria. O cheiro é a primeira coisa que te atinge. Uma mistura densa de fumaça de turfa, esterco animal acumulado e o odor pútrido do fosso. O fosso não era apenas um buraco com água. Era o destino final de todos os dejetos da fortaleza. Uma sopa estagnada de lama e lixo que servia como uma barreira biológica. A grandiosidade da muralha não era feita para impressionar sua estética, mas para anular sua esperança. Estamos falando de paredes com 3 metros de espessura, preenchidas com entulho e argamassa de cal que levava meses para secar totalmente. Cruzar a ponte levadiça não era apenas entrar em uma casa, era entrar em uma máquina de guerra viva, onde cada detalhe, da inclinação das escadas ao ângulo das seteiras, foi pensado para matar quem não fosse bem-vindo. Ao cruzar o rastilho, aquela grade de ferro pesada que desce como uma guilhotina, você não encontra o silêncio de um palácio, mas o caos de uma pequena cidade industrial. O pátio externo, conhecido como Bailey, é o pulmão do castelo. Aqui a hierarquia social é visível no barro do chão. À sua direita, o ferreiro golpeia o aço incandescente sob o calor de uma forja que nunca apaga. O som metálico ritmado ecoa pelas muralhas como um metrônomo. À esquerda, cavalos de guerra poderosos, os destriers, são preparados por escudeiros. Um animal desses vale mais do que uma vila inteira de camponeses. O pátio é um labirinto de oficinas. Carpinteiros moldando máquinas de cerco com madeira de carvalho, curtidores tratando couro com substâncias ácidas e servos carregando sacos de grãos para os silos subterrâneos. Não havia privacidade. As famílias dos artesãos viviam em barracos de madeira e barro, encostados nas muralhas internas. A água que os animais bebiam era frequentemente a mesma que lavava as ferramentas e onde as crianças brincavam. Era um ecossistema de sobrevivência bruta, onde o silêncio era um luxo inexistente. No centro desse ecossistema, ergue-se a torre de menagem, o Keep. Se o castelo é o corpo, esta torre é o crânio, o ponto mais alto e protegido. O andar térreo é uma masmorra de logística. Sem janelas, gélido e úmido, ele guarda o bem mais precioso do senhor, o poço de água doce e os estoques de grãos, carnes salgadas e tonéis de vinho. Se o poço for envenenado ou secar, o castelo cai em questão de dias, não importa quão altas sejam as muralhas. Subindo por escadarias em espiral, construídas propositalmente no sentido horário para dificultar o golpe de espada de um invasor destro, chegamos ao grande salão. Este é o palco do poder político e jurídico. Imagine um teto de vigas de madeira escura, onde a fumaça das tochas e da lareira monumental se acumula, criando uma névoa perene que irrita os olhos. Aqui, o senhor feudal não apenas faz suas refeições, ele governa, julga e recebe vassalos. No estrado elevado, a mesa de honra destaca a família nobre do resto da guarnição. Mas olhe para as paredes. Aquelas tapeçarias coloridas e pesadas não são apenas decoração. Elas são isolantes térmicos vitais, a única barreira contra o frio lancinante que emana da pedra nua durante o inverno. À noite, o grande salão sofre uma metamorfose. As mesas são removidas e ele se transforma em um dormitório coletivo. Servos,
Soldados de patrulha e visitantes de baixa estirpe estendem palha seca no chão e dormem ali mesmo, amontoados para conservar o calor corporal, enquanto cães de caça circulam livremente em busca de ossos e restos. A transformação da realidade medieval é percebida com clareza na mesa e no corpo. A dieta era o maior marcador de classe social da época. Enquanto o camponês lá fora sobrevive com um pão escuro de centeio ou aveia, muitas vezes contaminado por fungos ou misturado com areia das pedras de moinho, o nobre saboreia o luxo do perigo. Carnes de caça como pavão, fazão, javali e veado são servidas em trenchers, grandes fatias de pão amanhecido que funcionam como pratos, absorvendo o suco, o sangue e a gordura das carnes assadas. O uso de especiarias como cravo, pimenta do reino e noz moscada é uma ostentação financeira agressiva. Possuir uma caixa de pimenta em 1200 era equivalente a possuir um cofre de barras de ouro hoje. O vinho, embora presente, era ácido e instável, frequentemente corrigido com mel, ervas e flores para disfarçar a oxidação. E a cerveja? Era a bebida universal. Como a água pura era um risco biológico constante, o processo de fervura da cerveja tornava a opção mais segura para todos, inclusive para as crianças. A higiene é um capítulo à parte que desafia nossa sensibilidade moderna. O mito de que ninguém tomava banho é um exagero, mas a frequência era ditada pelo esforço. O senhor e sua esposa podiam desfrutar de uma tina de madeira forrada com linho e preenchida com água aquecida por pedras quentes, perfumada com lavanda e alecrim. Mas para os soldados e servos, a limpeza era rudimentar. Lavar o rosto e as mãos em bacias de estanho ou latão era o máximo que se esperava. As latrinas, conhecidas como garderobes, eram soluções de engenharia simples e brutais. Nichos projetados para fora da muralha com um buraco direto. O nome garderobe, guardar-roupa, vem do fato de que as roupas eram penduradas perto desses buracos. Acreditava-se que o forte cheiro de amônia dos dejetos afastava as traças e pulgas dos tecidos nobres. O papel higiênico era um conceito inexistente, substituído por punhados de feno, musgo ou pedaços de lã velha. Para entender este período, você deve compreender o peso esmagador do aço e da cruz. A vida era uma preparação constante para a morte ou para o julgamento divino. A capela do castelo é o único lugar onde o caos do pátio silencia. Lá, o capelão, muitas vezes o único homem verdadeiramente letrado em quilômetros, atua como secretário, médico e guia espiritual. A religião marcava o ritmo de cada hora, do nascer ao pôr do sol. O medo das trevas e do inferno era tão palpável quanto o frio das paredes. No pátio, o aço dita a rotina. Aos 7 anos, um menino de sangue nobre é enviado para longe de sua mãe para iniciar sua vida como pajem. Ele aprende que sua única função na vida é ser uma peça de elite na máquina militar. Ele deve aprender a cavalgar e a lutar vestindo uma cota de malha que pesa 15 quilos, composta por milhares de anéis de ferro rebitados à mão. A vida militar no castelo não era feita de glórias diárias, mas de tédio administrativo e exercícios repetitivos. No entanto, quando um cerco começava, a fortaleza se tornava uma panela de pressão. As portas eram seladas com vigas de madeira maciça, o rastilho era baixado e a contagem regressiva pela vida começava. O cerco era uma batalha de logística. Quem ficaria sem comida primeiro? O atacante exposto às doenças do acampamento e ao clima, ou o defensor, confinado em um espaço cada vez mais imundo e faminto? Em situações extremas, relatos históricos mencionam o consumo de cavalos, cães e até o cozimento de couro de sapatos e escudos para enganar o estômago. A medicina da época era uma dança entre o conhecimento de ervas e a superstição pura. O equilíbrio dos 4 humores dominava a saúde. Se você estava com febre, acreditava-se que tinha sangue em excesso, e a solução era a sangria com ventosas ou sanguessugas. Feridas de batalha eram tratadas com vinho quente ou mel, que curiosamente possui propriedades antissépticas, mas a infecção era uma sentença de morte silenciosa que não escolhia a classe social. O castelo de 1200 não era apenas uma construção de pedra. Era um organismo vivo,
pulsante de ambição, suor, fé e uma resiliência que mal conseguimos conceber. Era o ponto onde a barbárie dos tempos antigos encontrava as primeiras sementes da organização estatal e da cortesia nobre. Cada pedra dessas muralhas foi assentada com o sangue e o esforço de gerações que viam naquelas torres a única chance de sobrevivência em um mundo hostil. Ao olharmos para essas reconstruções digitais, percebemos que não estamos vendo apenas ruínas românticas, mas os alicerces brutais e sofisticados do nosso próprio mundo moderno. Se esta jornada sensorial e detalhada pelo tempo abriu seus olhos para a verdadeira face da vida medieval, não guarde esse conhecimento apenas para você. Deixe um comentário dizendo: qual desses detalhes mais te surpreendeu? Foi a engenharia das latrinas, a dieta dos nobres ou a dureza do treinamento dos pajens? Sua interação é o que mantém este canal reconstruindo a história. Não esqueça de verificar se o seu sininho de notificações está ativado para não perder nossa próxima viagem.